Bom, daí assim, ó, o Transformando foi assim, a ideia de fazer um festival em Florianópolis, que foi detonada pelo Harry Salgado, que é um venezuelano que estava radicado na época no Brasil e que tinha vivido muito tempo na Argentina, tinha uma influência grande, a comunidade argentina de prática de contato é grande e também trabalha com essa intensidade dos festivais e tal, né? E o Harry veio com essa ideia junto com a Iris, né? De vamos criar um festival. Então, muito como eu estava falando com relação ao espaço Transformando também, né? Foi acontecendo na base do ok, tem recursos, quais recursos tem, o que é o mínimo necessário, né? Sem entrar num plano de precarização, mas tentando pelo menos não entrar, né? Precarização no sentido de, né, como é que a gente remunera os profissionais, cria as condições para que haja um espaço para pesquisa adequado, minimamente, enfim, né? E para mim sempre é uma questão isso, mas também às vezes eu fico achando que é mais importante fazer, sabe? Do que não fazer. Porque os problemas que vão aparecendo ao fazer também vêm acompanhados de um aprendizado pelo feito, entende? Então, às vezes eu fico preocupada com parecer que a gente está se conformando com o mínimo necessário para fazer. Então, essa é uma preocupação que eu acho que as comunidades, os coletivos, essa comunidade lúdica que sustenta a prática do contato precisa se preocupar, né? Como valorizar o que é feito, valorizar o profissional que está se colocando a sua vida nesse processo, né? Mas enfim, como eu confiava e queria fazer de qualquer maneira, um pouco romântica assim, fizemos, né? Que ano foi isso? Foi em 2009, foi em dezembro de 2009. Foi no Rio Vermelho. No Rio Vermelho, essa primeira, né? Que o Ralph foi. Exatamente. Que ele já estava aqui. O Ralph saiu de lá do Sul em Contato e veio pra cá pra fazer o festival. E aí não tava gravando. Não, modo de pouca bateria. Ah, tá. Tava precisando de uma tomada, mas vai. Falando demais, né? Não. Então, eu confiava... Tá no play agora? Não, tá. Eu confiava bastante na experiência da Iris e do Harry nesse processo. E claro, a Pamela estava junto, participou, ela morava aqui em Floripa na época, então ela participou de todo Entrando em Contato, esse processo dos 8 encontros, e a gente junto com esses encontros mais pontuais, a gente também fazia encontros semanais para praticar aquilo que os professores traziam, né? E nas minhas aulas de dança contemporânea eu fui pedindo permissão para que a gente fosse assumindo o contato como uma prática da dança contemporânea, né? Então a Pamela estava junto também nesse processo. Então nós 4 basicamente demos esse start no festival, e no início o festival ele tinha um perfil muito parecido com os festivais que existem já, né? Convida um X de professores, cria-se uma grade de atividades, né? Os participantes chegam, participam das práticas, mas não necessariamente de um funcionamento, né? E de todo um trabalho que está envolvido com relação ao festival, né? E apesar da gente ter a dimensão da natureza e da alimentação ali junto, ou seja, já existia uma potência dessa relação arte-vida ali, né? Com uma possibilidade, convívio e tal, ainda era muito assim um trabalho de serviço, né? De prestação de serviço, sabe? E aos poucos eu sinto que os problemas que foram aparecendo no funcionamento do festival foram gerando como ir um pouco mais fundo, em vez
de só dar conta das faltas, salientar quais são as necessidades, né? Então foi acontecendo no processo, não é uma coisa consciente o tempo todo, né? É realmente ligado a uma fragilidade nossa, a gente reconhecer uma fragilidade nos nossos processos, de por vezes um de nós não conseguir nem dar conta de estar no festival, né? Ou de estar, mas não estar bem, não estar saudável, ou enfim, várias questões, né? Que foram fazendo a gente pensar, poxa, mas o que a gente está fazendo, né? Que pode nos ajudar, né? Como que a gente pode fazer que possa para fazer com que a gente se sinta bem fazendo, né? O que é prioridade? A grande maioria dos participantes são adultos, né? E daí vem várias questões, a questão do trabalho, né? De como que essa relação onde a prática da dança e criar as condições para a prática da dança existir não precisa estar separada, né? Pode estar sendo balançada, questionada e movimentada por todos esses corpos concretos, reais. Então, acho que o trabalho é um elemento, a coletividade ou as coletividades são outro elemento para ser problematizado. A ideia de criar condições de acesso, né, no festival. Esse ano a gente teve quase 170 participantes, 40 deles eram bolsistas, né? Então, como também criar materialidades para que esses corpos que têm diferentes condições socioeconômicas, históricas, estejam dançando juntos, de verdade. Me pergunto sempre por que existe ainda, né, num festival que tem um recorte sul-americano, muito poucos negros, muito poucas diversidades reais, né? E uma série de outros pontos assim que vão apontando para essa relação mesmo, arte-vida e trabalho-arte, sem transformar, sem cristalizar a noção de arte, entendeu? Sem separar a gente sem tirar a gente dessa coisa bem física, como é que eu vou dizer, comum, corriqueira, que pode se transformar em objeto de arte, entende? E ao contrário também, aquilo que a gente tornou incomum, inalcançável, né? Aquele bailarino que quando dança na jam e é colocado no pedestal, como que a gente pode criar estratégias de tirar ele do pedestal? Porque é justamente sair dessa repetição, né? Dos padrões, né? Das formas que nos separam de um acontecimento de encontro, se é que então os princípios do contato e improvisação que poderiam, né, os valores e princípios poderiam estar percorrendo o festival, e esse foi um elemento chave, assim, quando a gente idealizou o festival, eu, Hari e Iris conversamos e a gente chegou no nome Transformando pela Prática por causa dessa discussão. E o que a gente falou foi como que esses princípios e valores do contato e improvisação, dar peso, dividir uma dança, o valor de um encontro, podem estar permeando o festival como um todo, a prática do festival como um todo. E isso, de certa maneira, sempre foi um mote. E aí, de certa maneira, ele sempre reaparece como um problema com o qual a gente se depara, porque a gente não está numa sociedade ideal, nenhum de nós. E também a gente não está criando uma bolha durante o festival onde tudo vai dar certo. Então, a primeira coisa é justamente essa, romper com as expectativas de que vai dar certo e o que significa dar certo. Então, esse foi um elemento que parece que nos aproximou um pouco mais, foi nos deixando um pouco mais confortáveis. E um outro elemento foi que isso não significa precarização, entende? Romper com as expectativas sobre
o que pode dar certo, o que tem que ser um festival, né? Não significa que qualquer coisa pode ser o festival, ou faço de qualquer coisa que tá bom. Não, existem princípios e valores que estão sendo gestados ali, colocados em movimento, em prática, sendo questionados, né? Aos poucos, hoje eu sou capaz de falar mais ou menos sobre isso. Aos poucos isso foi sendo percebido e reforçado. Mas desde o início a gente reconhece que a gente queria colocar em movimento esses princípios e valores como algo que pudesse ser perguntado na geração do próprio festival. Obviamente com várias contradições, sabe? E aí eu acho que foi indo de uma situação onde era mais polarizada essa relação entre produtores, professores ou equipe e participantes, para um momento em que isso já não é mais polarizado e outros problemas vão surgindo, que tem a ver com também como valorizar essas presenças também. Como valorizar, porque não somos, apesar de sermos todos válidos e importantes no processo, as trajetórias que cada um traz podem dar marcos interessantes, né? Somos válidos, mas somos diferentes, né? Aí como dar força para essas trajetórias também, porque daí geram como que raízes para o acontecimento do festival de forma importante, né? Então isso também já é uma nova não, mas é uma constante dobra de um processo onde a autogestão tá, porque pode acontecer de talvez silenciamento, né? Não sei se você consegue entender, mas enfim, aí outra hora a gente pode até falar mais disso.